Ó, já tô de volta aqui com você, você que acompanha o nosso Profissão Mulher. Aliás, quero dar um recadinho bem bacana pra você. Ó, a gente tá falando aqui de pessoas especiais, de momentos especiais. Sabe aquele teu amigo, aquele paquera, ou quem sabe sua mãe, seu pai, quanto tempo faz que você não lembra para eles o quanto eles são especiais? Pois é, você pode fazer isso de uma forma muito prática, em até 3 horas, 3 horinhas, ó, para todo o país. Você está assistindo o programa aí agora, se você mandar daqui 3 horas, essa pessoa vai saber o quanto ela é especial para você. É muito fácil, basta você acessar www.lojadafernanda.tv.br. Lá você vai encontrar as mais lindas flores, arranjos, cestas, e tem pelúcia, tem chocolate, tem tudo, viu? www.lojadafernanda.tv.br e tudo isso que eu te falei, sempre, claro, com a qualidade da Juliana Flores. Agora vamos falar de outra coisa muito importante, tão importante quanto viajar, sem sombra de dúvidas, é cuidar da nossa saúde, porque se a gente não tiver extremamente saudável, não consegue fazer nada, né, doutor? Com certeza. Saúde é o bem mais precioso que nós temos. Pois é, e as pessoas acabam deixando um pouco de lado, isso sempre com a desculpa da correria do dia a dia, né? E não pode, né? De jeito nenhum. Sempre cuidar da saúde em primeiro lugar, porque com saúde você vai para qualquer lugar. Pois é, e esse assunto que o doutor trouxe hoje para a gente, doutor Fernando Reis, como eu disse para vocês, ele é especialista em implantodontia, é isso? Implantodontia e estética dentária, né? Ele vem conversar com a gente hoje sobre essas dietas, muitas vezes ditas milagrosas, mirabolantes, que podem sim afetar nossa saúde bucal. Doutor, já começo te perguntando, qual é essa correlação da dieta com a nossa saúde bucal? A correlação é a seguinte, nós temos os alimentos que causam cáries, os alimentos que provocam erosão dentária, que são os acidogênicos, e tem os tipos de dietas das mais variadas e malucas possíveis e inimagináveis, que nós encontramos diariamente em redes sociais, dietas da moda, que isso inclui jejum intermitente, inclui sucos, detox, inclui, enfim, altas horas sem líquidos, sem alimentos. Então, isso tem um forte impacto diretamente na gengiva, na saúde gengival e nos dentes. Por exemplo, vamos usar de exemplo o jejum intermitente, que está super em alta, a gente não escuta falar outra coisa, você entra nas redes sociais, só se fala nisso. Que mal ele pode fazer, então, se falando aí da nossa saúde bucal? O jejum intermitente, por exemplo, a pessoa que fica 12 horas sem se alimentar, sem tomar líquidos, ou, por exemplo, eu tenho amigos que costumam tomar só chá verde, ficam o dia inteiro no processo de desintoxicação. O que acontece? Além do fluxo salivar diminuir, que altera o pH bucal, acaba causando erosão dentária, dependendo do tipo de líquido, de dieta que ele está fazendo naquele jejum. Por exemplo, energéticos, chá verde, suco de abacaxi, limão. Olha isso que o doutor está falando, é incrível, gente. Acho que tem que prestar muita atenção nisso, porque normalmente as pessoas descartam qualquer tipo, né? Assim, não tem contraindicação, não faz mal nenhum. E pelo que o doutor está falando, a história é bem diferente. Sim, sempre que possível, tem que fazer o acompanhamento médico, né, com a especialidade tal indicada, e com o cirurgião dentista também, porque de repente, por exemplo, eu tenho um paciente que chegou semana passada com os dentes todos manchados e muito desgaste na face palatina, atrás dos dentes. Então, investigando dieta, horas, frequência, a gente acabou tendo um diagnóstico, por exemplo, de erosão dentária. Porque hoje nós estamos envelhecendo mais e melhor. A população idosa está crescendo muito. Em 2025, se não me engano, pelo IBGE, nós vamos ter o maior número de idosos, ultrapassando o número de adolescentes. Puxa vida. Isso tá começando a surgir muito a tal da erosão dentária, né, que é um diagnóstico da perda da composição química do esmalte dentário, devido à dieta. Muitas vezes. Quer dizer, como é que você tem a expectativa de vida aí aumentada dessa forma, né? Muito maior, e de repente você não cuida dos dentes, né, doutora? Como é que fica? Verdade, mas é muito interessante, porque eu não tinha nenhum conhecimento acerca disso, que a dieta fazia mal, podia fazer mal para a nossa
saúde bucal. Muito E interessante. também muita não gente sabia, fala, não sabia Eu também, quero viajar né? mais com os dentes para comer coisa Né? boa ao redor do mundo. Não dá para chegar banguelo lá, senão você vai deixar de experimentar essas iguarias todas do mundão afora. Doutor, muita gente fala assim, olha, eu já ouvi falar várias vezes. Tem gente que fala, não gosto muito de comer fruta ácida, porque né, pode fazer mal para os dentes, e outras pessoas falam, não, isso é tudo bobagem. Pelo que você está falando, não é bobagem. Não, não é bobagem. A fruta ácida depende do... tudo tem que ser ponderado, né? Eu não digo nunca para os pacientes, não, tire a fruta ácida. Não, porque é fruta. Tem a frutose. Então, nós temos que ter um equilíbrio na dieta. Você pode comer uma laranja, um limão, você pode tomar a água espremer o limão, né, em jejum, que agora está todo mundo espremendo Está na moda, limão, né, o limão? Eu não consigo tomar limão. Espreme o limão, põe na água morna. Não tem problema nenhum, desde que você respeite o período da escovação. Por exemplo, se você ingere uma fruta ácida, uma dieta altamente acidogênica, você aguarda pelo menos 15 minutos para escovar o dente. Porque aquele ácido em contato com o creme abrasivo, junto com a mecânica da escova, vai alterando a permeabilidade, a composição do esmalte. Gente, é tudo totalmente o contrário do que a gente imagina, hein, Eu doutora? achava que Comeu, tem que Comi- escovar. escovar Eu não os estou dentes. falando de carboidratos, de açúcares em si, né? São pães, massas, que daí é um outro tipo, Tá. que causa cárie dentária. Aí, ao contrário, você precisa escovar até 10 minutos, por exemplo. Puxa Porque vida. senão as bactérias acabam pegando aquele substrato, que são os carboidratos, transformando em açúcares, e aí causa cárie dentária. Então, a gente tem dois tipos, os acidogênicos e os cariogênicos. Olha que legal isso, que interessante. É muito, eu sempre falo aqui, eu sempre defendo, viu, doutor? Eu sempre digo que a nossa saúde começa pela boca. Diversos programas eu insisto aqui, porque agora eu acho que cresceu muito, você pode falar isso muito melhor do que eu, porque é um profissional da área, mas antigamente as pessoas deixavam um pouco de lado essa coisa da saúde bucal, né? Não se tinha Sim, tanta sim. informação. Eu li recentemente que hoje sim se usa muito mais fio dental. O fio dental existe há quantos anos e que as pessoas não tinham esse hábito de usar. Sim. Então, eu acho sempre muito importante, muito, muito, muito importante a gente reforçar esse assunto. Inclusive, tem um grande especialista que sempre que pode vem aqui no programa. Ele que é presidente do setor de transplante de órgãos aqui do nosso país e um grande cardiologista. E ele sempre fala, olha, inclusive quem não cuida dos dentes, da boca, pode afetar até mesmo o coração, Sim. né? Ah, Ele bronquite fala isso aqui. bacteriana. Então, acho que é fundamental você ficar bem atento a essas informações que o doutor, que é uma pessoa de grande credibilidade, com muito carinho aceitou o nosso convite, está aqui hoje para esclarecer quem acompanha o nosso programa. Falando disso, olha que bacana. Fruta cítrica, vamos esperar 10 minutos para escovar os dentes. Não, 10, é isso? 15 minutos. 15 minutos para esperar. O carbo, o açúcar, Escova logo em seguida. anota, gente, que isso é dica de ouro, né, doutora? vou fazer isso com meu filho. Filho, o que Olha, você comeu é agora? verdade. O filho da doutora hoje está aqui nos bastidores e já está prestando atenção, né? É verdade, tá mesmo. E ainda tem bulimia, anorexia. Meu Deus. Tem modelos que, inclusive, pegam... não vou generalizar, lógico, mas eu conheço sim uma amiga que trabalhou comigo, que ela pegava bola de algodão, molhava no suco de laranja, engolia para não comer. Gente, eu já vi isso. Eu já vi isso numa matéria. Inclusive, tem até um Muitas clipe modelos fazem isso. se não me engano, da Beyoncé, do Jay-Z. Que ela que come o algodão. aparece também. Que diz que elas Então, fazem isso é isso para muito saciar a perigoso. fome. Você já pensou nisso? Não, do jeito que eu como, Eu ia ter não. que comer um rolo daquele algodão, gente. E aí, como é que fica os dentes nessa história? E aí que acaba diminuindo o fluxo salivar, que uma das funções da saliva é também a capacidade de tampão, que é a limpeza dos dentes. Então, diminuindo o fluxo salivar, a pessoa acaba até causando uma halitose, né? Que é aquele famoso mau hálito. Mau hálito, né? Que às vezes você não consegue nem Fora conversar a com a pessoa. gengiva, né? Que a gente não entrou nem nesse campo. O que agora. pode acontecer com a gengiva? A gengiva, inflamações, gengivites, periodontites, até dependendo da frequência do tempo, perda dentária, perdas ósseas, perda de Pode perda estar de ligada à tecido alimentação. conjuntivo. Pode estar ligada, não é só a alimentação, né? Então, a alimentação é um dos componentes. Então, a gente precisa de uma tríade, né? O indivíduo, o hospedeiro, que é o paciente, a alimentação e a dieta.
Não adianta, o corpo é uma máquina, né, doutor? O corpo é uma máquina. Que tem que estar tudo funcionando, viu, gente? Sai com um carro na rua sem colocar água, óleo no motor para você ver se ele anda. Né? Eu E o posso tempo, tirar uma né? dúvida com o doutor? Deve. Eu fico muito na rua e às vezes eu não posso escovar o dente. Dizem que é bom comer uma maçã ou um chiclete Verdade, sem já açúcar. ouvi Qual falar que é isso a da melhor, maçã. a melhor Você alternativa? pode, eu tenho pacientes que falam para mim, mas eu não tenho tempo para nada. Poxa, leva a escova na mochila, no bolso da calça. Geralmente eu levo, mas e quando eu não tô com ela? O que Faz é um melhor? bochecho com água. Bochecho com água. Faz um bochecho, É vai melhor até o que a banheiro. maçã? A maçã Não, é a lenda? maçã é fibra, né? É. Então, maçã, cenoura, são alimentos fibrosos. Então, ela ajuda também. Tem os alimentos adstringentes, que são as castanhas do Pará, que também eles ajudam a remoção da placa bacteriana, daquele alimento que gruda. Principalmente esses salgadinhos, né? Bolachas, enfim. Aí você pode estar comendo uma maçã, uma cenoura. É mais gostoso a maçã, né? Mais gostoso. Eu gosto de cenoura também. Mas, ó, gente, não é... Essa é um caso extremo. O ideal mesmo é escovar os dentes, né? Ideal sempre a escova e o fio dental. Quantas vezes por dia é o ideal a pessoa usar o fio dental, doutor? Pelo menos, no mínimo, uma vez ao dia. Né? Eu sempre digo, antes de dormir, dê aquela caprichada. Escova os dentes, passa o fio dental, passa um antisséptico, um enxaguatório bucal e vai dormir. Porque também, durante o sono, o fluxo salivar diminui bastante. Você estando bem protegido, as bactérias acabam não se proliferando com tanta velocidade. Gente, e dente é cartão de visita, né? Não tem jeito, né? Você chega aquele sorrisão, se tiver meio amarelo, a pessoa já fala, ih, não está se cuidando direito, não. Não sei se eu ponho muita fé aí, não, né? Precisa cuidar. Doutor, quero te agradecer imensamente, viu? Eu que agradeço. Te convidar para voltar aqui outras vezes, obrigado. para trazer essas dicas incríveis para Muito gente. obrigado. Todo mundo fica com o dente branquinho, né, doutora? Uma delícia. Mas minha mãe sempre falou isso pra mim, os seus dentes é o seu cartão de visita. Ela sempre pegou muito no meu pé. E ela fala, na minha época ninguém educava a gente a escovar os dentes. É verdade, eles não tinham essa preocupação, né? Não, não. E por isso, assim, a minha mãe, ela fala, graças a Deus ela não tem dentadura. Mas ela fala, se eu tivesse cuidado dos meus dentes, eu não teria tantos problemas hoje, né? E é olha, verdade. só para finalizar esse assunto, a partir de quantos anos a mamãe que está assistindo precisa dar atenção, cuidar dos dentinhos das crianças? Desde o nascimento. Desde o nascimento. Desde o gente. nascimento. Por volta dos 6 meses começam a erupcionar, né? Que é nascer os dentes inferiores, os incisivos, né? Os 2 primeiros aqui de baixo. Já acaba passando... Tem escovas apropriadas, principalmente fora do país. Não sou odontopediatra, mas vejo muitas escovas. E sempre falo, pelo menos uma gaze com soro fisiológico para tirar aquela placa, aquele resíduo alimentar. É porque o bebê começa a se alimentar, comer papinha, tudo tem Papinha, açúcar, Ah. enfim. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí que a gente já continua com esse bate-papo. Vamos falar com a doutora sobre pensão dos filhos para os pais, hein? É rapidinho. Bate lá, volta cá.